Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal! Eu sou a professora autista e aqui a gente fala muito sobre autismo na fase adulta, autismo até na fase da infância também. Falamos de nerdices, falamos de tudo quanto é tipo de coisa, então não se esqueça de se inscrever. E eu vou pedir muito para você dar um like e comentar. Comenta qualquer coisa, comenta o horário que você está assistindo, comenta se você é autista, se você conhece um autista, comenta se você gostou do meu cabelo verde, comenta qualquer coisa, porque o período que eu fiquei preparando o curso do Autista em Foco, eu fiquei 3 meses longe do YouTube, então o meu engajamento caiu. Então eu conto muito com a ajuda de vocês, o like e o comentário é de graça e eu conto muito com vocês. E se você quiser contribuir ainda mais, tem o botão do Seja Membro, então bora pro vídeo. Gente, hoje eu queria falar um pouquinho sobre as dificuldades do autismo. A gente fala muito sobre as dificuldades da infância, né? Quando uma criança é autista, mas a gente acaba esquecendo de falar das dificuldades do adulto. Porque diferente do que uma criança e um adulto neurotípico sem autismo, que ele vai crescer e vai se desenvolver sim ao longo da vida, o autista também vai se desenvolver, obviamente, mas muitas das dificuldades elas não vão passar, porque elas fazem parte do transtorno do espectro autista. Então hoje eu vou falar algumas coisinhas sobre isso. Então, vamos lá. Aí você vai listando se você tem essa dificuldade e vai comentando aqui também, tá bom? Então, eu queria falar um pouquinho sobre a dificuldade no relacionamento. Às vezes eu tenho muitos relatos lá nas minhas redes sociais. Se você não me segue lá no Insta, o arroba vai ficar por aqui. Me segue lá. E a gente precisa falar um pouquinho sobre a questão. O que o autista tem, né? Ele tem dificuldade com frustração, tem dificuldade com quebra de rotina, tem dificuldade em confronto, pelo menos eu tenho dificuldade em lidar com situações de confronto. Então, tipo assim, isso é até um problema, porque às vezes eu preciso bater de frente e ir atrás do meu direito de alguma coisa e às vezes eu fico com medo porque eu não quero confrontar alguém. Então, todas essas três coisas, quebra de rotina, frustração e confronto, acaba rolando num relacionamento. Não de um jeito negativo, eu falo no sentido, tipo assim, uma conversa, que às vezes você pode se frustrar nessa conversa ou estar discutindo algo com seu parceiro, sua parceira. E essas situações atrapalham muito a nossa vida no relacionamento, porque é muito difícil da gente lidar com isso. Então, a pessoa que está num relacionamento com um autista, ele, né, precisa entender que vai ser muito mais difícil para o autista entender as situações do dia a dia, as situações de convívio com o relacionamento. Vai ser difícil lidar com a frustração, com a quebra de rotina, com as expectativas que a gente cria e de repente a gente, né, se frustra. Então é algo muito, muito importante da pessoa que está com o autista entender e conhecer o autismo. Hoje em dia tem o meu curso que tem até um bônus de relacionamento, deu um branco aqui agora, mas também tem o meu conteúdo aqui no Instagram, tem o conteúdo de diversas outras pessoas dentro do espectro autista, sendo pessoas adultas. Então, para a pessoa que está namorando, casada, enfim, pesquisar, conhecer um pouquinho mais sobre, para poder aprender a lidar e entender um pouco mais a nossa situação. Né? Porque assim, sentir igual, só quem é autista para sentir, mas vai aprender a entender um pouquinho o que acontece aqui dentro da nossa mente. Outra coisa também que a gente precisa entender é quando a gente vai contratar o serviço de um autista. Isso aconteceu essa semana e pela primeira vez na vida eu consegui falar com a pessoa. E foi assim, por exemplo, quando você vai contratar o serviço de um autista, você precisa ter certeza que você vai fechar aquele serviço. Por que acontece? Vou usar o meu exemplo, tá? Mas eu já conversei com a pessoa e tudo mais. Mas a pessoa fechou comigo um pacote de aulas. E aí, eu fiz o contrato. Ah, posso fazer o contrato? Fiz o contrato, fechei os dias de pagamento, tudo bonitinho. Fiz o contrato, enviei para a pessoa e aí fiz a previsão de pagamento de aulas também. Enviei tudo bonitinho, preparei a aula. E a pessoa falou, não, ok, tal dia começamos, peguei, enviei tudo. Quando foi alguns dias depois, a pessoa falou, ah, fiz umas contas e não poderei trabalhar com você, obrigado. E aí, nessas situações, o que eu faço? Eu falo, tá bom, mas eu vou sofrer sozinha em casa. Aí, pela primeira vez na vida, eu consegui falar, quando você for trabalhar com um autista, e agora falando aqui nesse vídeo, tenha certeza que você vai fechar esse contrato. Por quê? Eu tive 2 quebras ali de rotina, porque eu coloquei na minha rotina
já todas as aulas, todo o horário reservado daquela pessoa. E eu preparei também, aí é a questão da frustração, eu preparei o contrato, né? A pessoa confirmou, eu preparei contrato, eu preparei previsão, preparei tudo. Então, quando você vai contratar o serviço de um autista, não que esses imprevistos acontecem, mas é aí que está a diferença de uma pessoa autista para uma não autista. A não autista vai ficar até chateada, porque, pô, é um serviço, era uma grana e tal. Mas o autista, ele não vai saber lidar com essa frustração. E eu conversei com a pessoa, expliquei como que eu me sentia, porque foi uma frustração, eu fiquei extremamente ruim, eu fiquei muito mal mesmo. Eu tive um meltdown, porque eu já tinha organizado, já estava ali e de repente essa frustração. Então, quando a gente lida com uma pessoa autista, também no trabalho, a gente precisa, sabe, tipo, tenha certeza, 100% certeza. E aí você fala, não, beleza, vamos fechar, fechei. Porque é complicado de lidar com nós, ou melhor, é complicado nós lidarmos com essas frustrações e quebras de rotina do dia a dia. E que muita gente vai achar que é frescura, que você é mimada, não sei o quê. Não, gente, isso é muito sério, sabe? E às vezes a gente fala muito de autismo, é movimento repetitivo, é estereotipia, é comer a mesma comida, sentar no mesmo lugar. Não, o autismo é muito além disso. E a quebra de rotina é uma dessas coisas. E isso em relacionamento, como eu disse anteriormente, no trabalho, em amizades, em tudo. É muito complexo essas nossas dificuldades. Outra dificuldade também, que mesmo sendo uma pessoa adulta, e as pessoas precisam entender que ser adulto, né, não significa super, hiper, mega desenvolvido, porque a gente ainda é autista e as nossas limitações e o nosso transtorno continua ali, né? Não tem cura. Não saber se expressar. É muito difícil a gente saber se expressar, saber explicar o que a gente está sentindo. Seja na questão sentimento ou na questão dor, porque eu não sei saber quando é dor, quando é sentimento, quando é fome, quando é vontade no banheiro. Isso é muito doido, porque quem não entende do autismo vai falar, meu Deus, mas como assim? Você é doida? Não, realmente nós autistas não conseguimos discernir isso. Isso é uma dificuldade real. E ela está muito presente na vida adulta. Eu tenho 27 anos e não sei expressar os meus sentimentos. E, na verdade, eu não sei nem o que eu estou sentindo. Então, isso é algo muito real, sabe? E é uma dificuldade que é muito importante as pessoas que estão ao nosso redor entender que ela existe. E por isso que eu quis falar sobre fazer esse vídeo, porque são dificuldades que, para a maioria das pessoas que não são autistas, parece coisas muito simples, né? Uma discussão de relacionamento, a famosa DR, uma quebra de contrato. E tem gente que fala assim, ai, coloca um valor de quebra de contrato. O problema não é o financeiro em si, mas é a frustração, a quebra de rotina, sabe? O problema na questão de não saber se identificar, não saber o que está sentindo ali, sabe? Então, tudo isso vai acontecendo e o tempo todo pra gente. E as pessoas às vezes não entendem por ser simples. Para elas é muito simples elas saberem quando está triste ou quando está com fome. Pra gente já é muito mais difícil. Antes de mais nada, se você está gostando desse vídeo, se eu estou te ajudando, deixa o seu like, comenta aqui que você está sendo ajudado, está gostando ou suas dificuldades e envia para alguém que você quer que entenda um pouco você autista ou seu filho, como a gente sente, funciona, para ter mais empatia e saber lidar melhor com a gente. Bom, outra questão também que eu acho que é uma dificuldade, que são as questões sensoriais. Eu tenho TPS, que é o transtorno do processamento sensorial, né? 84% dos autistas têm. E mesmo eu sendo adulta, eu faço terapia ocupacional. Então, assim, as questões sensoriais, elas são muito relevantes na vida adulta também. Tem gente que acha que com o tempo você se acostuma com o barulho, com as luzes, com o próprio toque. E não. Eu mesmo, é o que eu volto a falar, 27 anos e eu só ando com o meu abafador de ruídos. Aperta aqui, ó, fica verde e abafa completamente os ruídos, porque eu tenho crise com barulhos. Os toques não são agradáveis a mim. Então, assim, toque sutil me causa dor, repúdia. Eu não sei se eu falei a palavra certa aqui, mas, por exemplo, meu marido fazer carinho em mim tem que ser em forma de massagem, porque eu não consigo toque sutil, me causa muito mal-estar. Eu sinto como se estivesse arranhando, machucando, sabe, com uma palha de aço fazendo assim. Então, a questão sensorial também é uma dificuldade do autista adulto. Então, é algo que não pode ser ignorado, que não é uma frescura.
A seletividade alimentar também está presente na fase adulta e não é uma frescura, sabe? É uma desregulação, um mal-estar, uma vontade de, às vezes, de até voltar à comida. E não é ingratidão, maldade, mimo, paladar infantil, nada disso. É seletividade alimentar, é uma questão neurológica, é uma questão do autismo e não tem o que fazer. Você vai tratar, você vai tentar ajuda do nutricionista, enfim, vai ter várias intervenções, mas não é uma coisa que tipo, come, força a comer, porque tem gente que passa fome e você tá fazendo isso, não é uma coisa. E esses tipos de comentário, na verdade, até faz bastante mal pra gente, porque a gente não tem culpa. A gente, se pudesse escolher, a gente não seria dessa forma na questão do alimento, sabe? Acho que na questão de um monte de dificuldades aqui. E é isso. O vídeo é esse. Eu espero muito que tenha sido legal para você o vídeo. Se ajudou de alguma forma, envia para alguém mesmo, para a pessoa entender um pouco melhor de como você ou o seu filho funciona, que as dificuldades, as necessidades, elas não são frescuras, elas são reais. E a gente precisa muito de acolhimento e empatia, porque nasceu autista, vai viver sempre sendo autista. E com muito amor, empatia e aceitação da sociedade, a gente se aceita e vive com muito mais qualidade de vida. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau! Comenta aqui, por favor, para me ajudar.